Nunca imaginei que um simples projeto de reforma revelaria o monstro que dormia ao meu lado. Meu mundo desabou em questão de segundos quando levantei aquela tábua solta embaixo da nossa cama. Até hoje, não consigo dormir sem verificar cada canto do quarto, sem olhar embaixo da cama, sem me perguntar se estou realmente segura. Me chamo Beatriz Nogueira. Tenho 35 anos e durante 7 anos acreditei que meu casamento era perfeito. Hoje sei que vivi uma mentira elaborada, construída por um homem que eu jurava conhecer melhor que a mim mesma. Esta história que vou compartilhar com vocês não é fácil de contar. Já se passaram 2 anos, mas as imagens, os cheiros, as sensações daquele dia continuam tão vívidos na minha memória que às vezes acordo no meio da noite achando que ainda estou lá, com aquela caixa nas mãos, descobrindo a verdadeira face do homem que jurou me amar até que a morte nos separasse. Gustavo e eu nos conhecemos em uma conferência de negócios em Belo Horizonte. Ele era o palestrante principal, um executivo respeitado da indústria farmacêutica. Lembro-me perfeitamente daquele dia. Ele usava um terno azul marinho impecável. Falava com uma confiança que magnetizava toda a sala. Nossos olhares se cruzaram várias vezes durante sua apresentação. No coquetel após o evento, ele veio diretamente até mim. Você era a única pessoa que parecia realmente interessada no que eu estava falando. Disse com um sorriso que anos depois eu reconheceria como calculista. Nos casamos após 1 ano de namoro. Comprei um vestido de noiva caríssimo. Convidamos 200 pessoas. Fizemos uma cerimônia no Jardim Botânico, que saiu em revistas de decoração. O apartamento que escolhemos juntos ficava no bairro Lourdes, um dos mais exclusivos de Belo Horizonte. Vista para a Serra do Curral, 3 quartos. Uma varanda ampla onde tomávamos café aos domingos. Aparentemente, tínhamos tudo. O trabalho de Gustavo exigia constantes viagens. A princípio, era 1 vez por mês. Depois, a frequência aumentou. 2, 3 vezes. Semanas inteiras fora. Ele sempre voltava com presentes. Perfumes franceses, joias delicadas, roupas de grife. Para compensar minha ausência, explicava enquanto me abraçava. Eu sentia o cheiro de sua colônia importada. Via seu sorriso perfeito e me convencia de que a solidão valia a pena. Afinal, ele estava construindo um futuro para nós. Como designer de interiores, sempre tive o sonho de reformar completamente nosso quarto. Gustavo constantemente adiava o projeto. Ano que vem, depois das festas, quando eu fechar este contrato importante. Havia sempre uma desculpa. Agora entendo por quê. Naquela manhã de terça-feira recebi uma mensagem. Amor, surgiu uma emergência em Florianópolis. Preciso pegar o próximo voo, volto em 1 semana. Típico. Nem me surpreendi mais. Liguei para confirmar se estava tudo bem. Ele respondeu apressado que entraria em uma reunião. Antes de desligar, disse que me amava. Foi nesse momento que decidi. Era a oportunidade perfeita para fazer a reforma surpresa. 7 dias sem Gustavo. Tempo suficiente para transformar completamente nosso quarto. Liguei imediatamente para Lucas, meu melhor amigo e arquiteto talentoso. Consegue me ajudar com uma reforma relâmpago? Perguntei. Ele aceitou na hora. Vamos fazer algo incrível, prometeu. No dia seguinte, começamos a esvaziar o quarto. Móveis, quadros, cortinas. Tudo foi temporariamente realocado para outros cômodos. O último item a sair foi nossa cama king size, pesada e imponente, escolhida pessoalmente por Gustavo quando nos mudamos. Lucas chamou 2 ajudantes para movê-la. Quando finalmente a retiraram, notei algo estranho no assoalho de madeira. Uma das tábuas parecia ligeiramente diferente das outras. A princípio pensei que fosse apenas um defeito, talvez umidade ou um pequeno desnivelamento, mas algo me incomodava. A diferença era sutil demais, quase intencional. Lucas, você está vendo isso? Perguntei apontando para o chão. Ele se aproximou, examinou por alguns segundos e concordou que havia algo estranho. Vamos verificar antes de arrancar o piso, sugeriu. Sempre prático. Usando uma espátula fina, tentamos levantar a tábua suspeita. Para nossa surpresa, ela cedeu facilmente, revelando um compartimento perfeitamente construído sob o assoalho. Era um trabalho meticuloso, claramente planejado, não uma improvisação. No centro deste espaço, havia uma caixa metálica,
daquelas à prova de fogo que se usa para guardar documentos importantes. Meu coração disparou. Por um breve momento, pensei em papéis confidenciais do trabalho. Talvez documentos da empresa que Gustavo não poderia manter no escritório. Ou quem sabe um presente surpresa que ele planejava me dar em alguma ocasião especial. Quão ingênua eu era! Deve ser algo particular do seu marido, comentou Lucas, dando um passo para trás, respeitando o que parecia ser privacidade conjugal. Provavelmente, respondi, tentando soar despreocupada. Mas um calafrio inexplicável percorreu minha espinha. Por que Gustavo criaria um esconderijo secreto embaixo da nossa cama? Por que nunca mencionou isso em 7 anos de casamento? Vou fazer um café enquanto você verifica isso, ofereceu Lucas, sentindo minha hesitação. Ele saiu do quarto, me deixando sozinha com aquela caixa misteriosa. Por longos minutos fiquei paralisada, olhando para o compartimento. Uma parte de mim queria respeitar a privacidade de Gustavo. Outra parte, mais instintiva, mais visceral, me impelia a abrir a caixa, como se algo dentro de mim já soubesse que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Com mãos trêmulas peguei a caixa. Era pesada, fria ao toque. Não havia cadeado, apenas uma tampa bem ajustada. Respirei fundo e a abri. O primeiro objeto que vi foi uma fotografia. Uma mulher jovem, provavelmente na mesma faixa etária que eu, olhava diretamente para a câmera. Seus olhos refletiam puro terror. Ela estava amordaçada, suas mãos amarradas. Pensei que fosse alguma brincadeira doentia, talvez um filme ou série que Gustavo assistia. Mas então vi a segunda foto. Outra mulher, mesma expressão de pavor, e a terceira, e a quarta. Sob as fotografias, encontrei pequenos objetos, um brinco solitário, um anel de formatura com as iniciais CMS gravadas, um relógio feminino com pulseira de couro vermelho, mechas de cabelo cuidadosamente amarradas com fitas e, no fundo da caixa, um caderno de capa preta, um diário. Com as mãos agora completamente instáveis, abri o diário. A letra de Gustavo, que eu conhecia tão bem de bilhetes românticos e cartões de aniversário, preenchia as páginas com descrições detalhadas. Datas, locais, nomes, procedimentos, sensações. Não havia dúvida do que estava lendo. Meu marido, o homem com quem eu compartilhava minha cama, minha vida, meus sonhos, era um assassino em série. E aqueles objetos eram seus troféus. 9 mulheres, 9 vidas. Em cada cidade que visitava a trabalho, Gustavo deixava uma vítima. Florianópolis seria a 10ª. Estava tudo ali, friamente planejado. O choque foi tão grande que não consegui gritar, não consegui chorar. Uma dormência tomou conta do meu corpo enquanto as peças se encaixavam em minha mente. As viagens frequentes, a insistência em manter o quarto como estava, os telefonemas que ele só atendia em particular, a forma como ficava irritado quando eu sugeria acompanhá-lo em alguma viagem. Beatriz, está tudo bem aí? A voz de Lucas me trouxe de volta à realidade. Ele estava parado na porta do quarto, segurando 2 xícaras de café. Você está pálida. Em segundos precisei decidir o que fazer. Não podia simplesmente mostrar aquilo para Lucas. Não podia arriscar que Gustavo descobrisse que eu sabia antes que eu pudesse fazer algo. Minha vida poderia depender disso. Só documentos de trabalho. Menti, fechando rapidamente a caixa. Nada interessante. Lucas pareceu aceitar minha explicação, embora seus olhos refletissem dúvida. Quer continuar com a reforma hoje? Claro, respondi automaticamente, enquanto meu cérebro trabalhava em 1000 possibilidades diferentes. Mas antes, vou guardar isso adequadamente. Assim que Lucas voltou para a sala, recoloquei a caixa exatamente como a encontrei, reposicionei a tábua e tirei várias fotos com meu celular. Das evidências, do esconderijo, de tudo. Minha mente já traçava um plano. Não podia confrontar Gustavo diretamente. Precisava de ajuda profissional. Precisava da polícia. Mas antes, precisava entender completamente com quem estava lidando. O que eu não sabia naquele momento era que esta descoberta me levaria a uma jornada muito mais sombria do que eu poderia imaginar. Uma jornada onde descobriria que Gustavo me escolheu por um motivo específico e que em seu plano macabro eu seria o grande finale, a 10ª vítima, cuidadosamente selecionada,
pacientemente cultivada durante 7 anos de um casamento que era apenas o prelúdio para seu ato final. Encontrar aquela caixa foi como abrir a porta para um pesadelo do qual eu não conseguia acordar. Ali, sozinha no quarto parcialmente demolido, fiquei olhando para as paredes nuas enquanto tentava processar o que acabara de descobrir. Meu marido, o homem que me abraçava todas as noites, era um assassino em série. As palavras soavam absurdas até em meus pensamentos. Beatriz, encontrei aquele papel de parede que você mencionou. Quer dar uma olhada? Lucas chamou da sala, completamente alheio ao abismo que havia se aberto à minha frente. Já vou? Respondi, forçando minha voz a soar normal enquanto guardava meu celular no bolso. As fotos que tirei queimavam como brasa em minha consciência. Passei o restante daquele dia em piloto automático. Discuti cores, texturas e materiais com Lucas. Sorri nos momentos apropriados. Fiz escolhas para a reforma. Por fora, era a mesma Beatriz de sempre. Decidida, criativa, animada com seu projeto. Por dentro, estava desmoronando. Quando Lucas finalmente foi embora, por volta das 8 da noite, tranquei a porta e desabei no sofá. Minha mente estava um turbilhão. Parte de mim queria ligar para a polícia imediatamente, denunciar Gustavo, terminar com aquele pesadelo. Outra parte, movida pelo instinto de sobrevivência, sabia que precisava ser mais estratégica. Se Gustavo descobrisse que eu sabia, se ele percebesse que as evidências haviam sido encontradas, o que impediria que eu me tornasse sua próxima vítima? Passei a noite revirando cada momento dos nossos 7 anos juntos, procurando sinais que eu deveria ter percebido. Às vezes em que ele chegava de viagem tarde da noite, tomava banho imediatamente. Os telefonemas que só atendia em particular. As notícias ocasionais sobre desaparecimentos que ele rapidamente mudava de canal. Tudo agora fazia um terrível sentido. Não dormi. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela da sala, já havia tomado minha decisão. Precisava de mais provas, mais informações. Precisava entender exatamente com quem estava lidando antes de dar o próximo passo. Fui até o escritório que compartilhávamos em casa. O computador de Gustavo estava lá, protegido por senha como sempre. Por sorte, eu conhecia a combinação. Seu ano de nascimento seguido do meu, um detalhe romântico que agora parecia uma zombaria cruel. Acessei com facilidade e comecei minha investigação. Primeiro, verifiquei seu calendário. Cada viagem estava meticulosamente registrada. Datas, cidades, hotéis. Salvador em janeiro, Porto Alegre em março, Recife em maio. 9 viagens nos últimos 2 anos. 9 mulheres no diário. A coincidência era impossível de ignorar. Em seguida, vasculhei seu e-mail. Nada suspeito à primeira vista. Apenas comunicações profissionais, reservas de hotel, confirmações de voo. Mas então notei uma pasta marcada como arquivos de projeto, que raramente acessávamos. Dentro, encontrei uma série de documentos nomeados apenas com datas. Abri o primeiro arquivo, 15/1/2023. Continha detalhes sobre uma mulher chamada Daniela Vasconcelos, 32 anos, gerente de marketing de uma empresa em Salvador. Seu endereço, sua rotina, os lugares que frequentava. Havia até mesmo uma análise de seus perfis em redes sociais. O último parágrafo dizia simplesmente: concluído com sucesso, sem testemunhas. Meu estômago revirou. Corri para o banheiro e vomitei violentamente. Quando voltei ao computador, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia usar o mouse. Mesmo assim, continuei abrindo os arquivos um após o outro. Cada um continha o mesmo padrão. Informações detalhadas sobre uma mulher, seguidas pela terrível confirmação de que o projeto havia sido concluído. Era metódico, calculista, frio. Não havia emoção nos textos, apenas fatos e procedimentos, como se estivesse documentando experimentos científicos em vez de assassinatos. Ao meio-dia, decidi que precisava verificar se estas mulheres realmente existiram, se realmente haviam desaparecido. Abri um navegador anônimo e comecei a pesquisar os nomes, um por um. Daniela Vasconcelos, desaparecida em Salvador em janeiro de 2023. A polícia investigava, mas não havia pistas concretas. Marina Duarte,
34 anos, vista pela última vez saindo de um restaurante em Porto Alegre, em março de 2023. Seu carro foi encontrado abandonado 2 dias depois. Cláudia Mendes Santos, as iniciais CMS do anel de formatura na caixa. Professora universitária em Recife, desaparecida em maio de 2023, após um congresso acadêmico. Uma após a outra, encontrei reportagens, posts em redes sociais de familiares desesperados, páginas de Ajude a Encontrar. 9 mulheres. 9 vidas interrompidas brutalmente pelo homem que eu chamava de marido. O padrão era assustadoramente claro. Todas eram profissionais bem-sucedidas, independentes, entre 30 e 40 anos. Todas tinham cabelos castanhos na altura dos ombros, como o meu. Todas desapareceram sem deixar rastros durante o período exato em que Gustavo estava a trabalho naquelas cidades. E então, algo ainda mais perturbador me ocorreu. Abri minha própria foto ao lado das vítimas e vi a semelhança chocante. Eu me encaixava perfeitamente no perfil. Não era coincidência. Gustavo não me escolheu por amor. Ele me escolheu porque eu seria sua obra-prima final. Esse pensamento foi como um balde de água gelada. A sensação de traição foi substituída por um medo primordial, visceral. Não estava apenas casada com um assassino, estava marcada como sua futura vítima. Fechei o computador e me encolhi baile no sofá, abraçando meus joelhos como uma criança assustada. Por horas fiquei assim, incapaz de me mover, de pensar claramente. O apartamento que antes era meu refúgio, agora parecia uma armadilha elaborada. Cada objeto uma potencial arma, cada cômodo um possível local para meu próprio fim. O telefone tocou, me sobressaltando. Era Gustavo. Oi, amor, como estão as coisas por aí? Sua voz soava casual, afetuosa como sempre. Tudo bem, consegui responder, surpresa com a estabilidade da minha própria voz. Como está a viagem? Produtiva, ele respondeu. Estou com saudades. Como está o tempo aí em Belo Horizonte? Uma pergunta inocente, mas agora eu a interpretava de forma diferente. Ele estava checando se eu realmente estava em casa, se seguia a minha rotina normal. Chuvoso, menti, olhando para o céu perfeitamente azul pela janela. Passei o dia todo em casa. Que pena. Bom, tenho que ir para uma reunião agora. Te ligo mais tarde. Te amo. Também te amo? Respondi automaticamente, as palavras agora sabendo as cinzas em minha boca. Desliguei e imediatamente percebi que precisava agir. Não podia ficar paralisada pelo medo. Precisava de ajuda profissional. Alguém que entendesse a gravidade da situação, alguém que pudesse me proteger e, ao mesmo tempo, capturar Gustavo antes que ele fizesse outra vítima. Pensei em chamar a polícia local, mas hesitei. E se não acreditassem em mim? E se achassem que era apenas uma briga conjugal? Uma esposa paranoica criando histórias sobre o marido? Precisava de alguém especializado, alguém que entendesse a complexidade de um caso como este. Foi então que me lembrei de uma reportagem que havia lido meses antes sobre a delegada Renata Lopes, que comandava a Delegacia da Mulher em Belo Horizonte. Ela havia resolvido um caso particularmente difícil de violência doméstica, que culminou na prisão de um empresário respeitado. A reportagem destacava sua perspicácia e dedicação. Encontrei o número da delegacia e liguei, pedindo para falar diretamente com a delegada Lopes. Para minha surpresa, consegui um horário para aquela mesma tarde. Antes de sair, transferi todas as provas que havia encontrado para um pendrive e o escondi em um compartimento secreto da minha bolsa. Também enviei as fotos e documentos para um e-mail recém-criado, usando uma rede VPN para mascarar minha localização. Não sabia se era paranoia ou precaução necessária, mas não podia arriscar. Cheguei à delegacia às 3 da tarde, tentando parecer o mais normal possível. A sala da delegada Lopes era austera, funcional, com paredes cobertas de diplomas e certificados. Ela mesma era uma mulher de presença forte, cabelos grisalhos curtos, olhos atentos que pareciam enxergar além das aparências. Senhora Nogueira, em que posso ajudá-la? Perguntou, indicando a cadeira à sua frente. Durante os primeiros minutos não consegui falar. As palavras ficaram presas na minha garganta. Como resumir o horror que havia descoberto? Como admitir que havia compartilhado minha vida com um monstro? Tudo bem, disse Renata, sua voz suavizando.
Leve o tempo que precisar. E então, como uma represa que finalmente cede, comecei a falar. Contei tudo. O esconderijo sob a cama, a caixa com os troféus macabros, o diário, os arquivos no computador, as notícias sobre as mulheres desaparecidas. Mostrei as fotos que havia tirado e entreguei o pendrive com as provas. Renata ouviu sem interromper, seu rosto mantendo uma expressão neutra, profissional. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns momentos, avaliando as informações. Beatriz, disse finalmente, usando o meu primeiro nome. Você fez a coisa certa vindo aqui. Baseado no que me mostrou, temos motivos suficientes para investigar seu marido. Mas preciso que entenda algo muito importante. Você está em perigo. As palavras, embora já suspeitasse delas, caíram como pedras em meu estômago. Se seu marido é realmente quem pensamos que é, e se ele descobrir que você sabe, sua vida estará em risco imediato. Não podemos simplesmente prendê-lo agora. Precisamos de provas concretas, flagrantes, algo que garanta que ele não escapará da justiça por tecnicidades legais. O que devo fazer então? Perguntei, sentindo-me simultaneamente aliviada por ser levada a sério e aterrorizada pela confirmação do perigo que corria. Precisamos agir com extrema cautela, respondeu Renata. Você voltará para casa e continuará agindo absolutamente normal. Nenhuma mudança de comportamento, nenhum sinal de que sabe algo. Enquanto isso, montaremos uma operação. Precisaremos de você para nos ajudar a capturá-lo. Como? Você mencionou que ele planeja uma viagem para Manaus na próxima semana. Esta será nossa janela de oportunidade. Vamos instalar câmeras discretas no apartamento com autorização judicial. Precisaremos monitorar o esconderijo, ver se conseguimos flagrá-lo interagindo com as evidências. O plano começava a tomar forma. Renata explicou que uma equipe especializada instalaria equipamentos de vigilância enquanto Gustavo estivesse fora. Também colocariam agentes disfarçados no prédio, monitorando cada movimento. Enquanto isso, continuou, uma equipe investigará a fundo as viagens anteriores dele, tentando conectá-lo definitivamente aos desaparecimentos. Será um trabalho minucioso, mas necessário para construir um caso sólido. Saí da delegacia 2 horas depois com instruções precisas e um pequeno dispositivo escondido em minha bolsa. Um botão de pânico que alertaria a polícia imediatamente se eu me sentisse em perigo iminente. Os próximos dias foram um exercício de autocontrole que jamais imaginei ser capaz. Continuei com a reforma do quarto, trabalhando com Lucas como se nada tivesse acontecido. Mantive todas as minhas rotinas normais. Academia pela manhã, trabalho durante o dia, jantar com amigas na quarta-feira. Enquanto isso, uma equipe técnica da polícia instalou discretamente câmeras no apartamento, focando principalmente no quarto e no esconderijo sob a cama. Um agente disfarçado de zelador passou a monitorar o prédio. Outro, fingindo ser um novo morador, se mudou para o apartamento em frente ao nosso. Quando Gustavo voltou de Florianópolis na sexta-feira, eu estava esperando na porta com um sorriso ensaiado. Ele me abraçou forte, como sempre fazia, e por um momento grotesco, quase esqueci quem ele realmente era. Quase acreditei na ilusão que vivemos por 7 anos. Senti sua falta, disse ele, beijando minha testa. Trouxe algo para você. Era um delicado colar de pérolas. Enquanto o colocava em meu pescoço, não pude deixar de me perguntar. Ele também dava presentes às suas vítimas antes de tirar suas vidas? Naquela noite, dormir ao lado dele foi a experiência mais surreal e aterrorizante da minha vida. Cada vez que se movia, meu coração disparava. Quando finalmente adormeceu, fiquei observando seu rosto relaxado, procurando sinais da monstruosidade que sabia existir por trás daquela fachada de normalidade. No domingo, ele mencionou casualmente sua próxima viagem. Tenho que ir a Manaus na quarta-feira, comentou durante o café da manhã. Provavelmente ficarei até o final da semana. Era o momento que eu e a delegada Renata havíamos discutido. Seguindo o plano, respondi com aparente casualidade. Manaus? Nunca estive lá. Seria legal conhecer a cidade. Já pensei em ir com você alguma vez? Vi algo piscar em seus olhos. Alerta, talvez irritação. Foi apenas um instante, logo substituído por seu sorriso habitual. Não é uma boa ideia, amor, respondeu suavemente. Será uma viagem cheia de reuniões.
Você ficaria sozinha a maior parte do tempo. Tem razão, concordei, fingindo desapontamento. Fica para a próxima, então. Na terça-feira à noite, véspera da viagem de Gustavo, preparei um jantar especial. Abri um vinho caro que guardávamos para ocasiões especiais. Servi 2 taças, mas enquanto ele não olhava, despejei a minha discretamente em um vaso de plantas. Precisava manter-me completamente sóbria para o que viria a seguir. Após o jantar, sugeri assistirmos a um filme no sofá da sala. Escolhi propositalmente um longa entediante. Como previsto, Gustavo começou a bocejar no meio do filme. O vinho havia feito efeito. Ele estava sonolento, sua guarda baixa. Acho que vou deitar, disse ele após quase dormir sentado pela 3ª vez. Vá na frente, respondi. Só quero ver o final deste filme. Te encontro no quarto. Ele me deu um beijo de boa noite e foi para o quarto. Esperei 15 minutos contando cada segundo. Então, seguindo o plano, enviei uma mensagem para o número que a delegada Renata havia me dado. Águia no ninho, repito, águia no ninho, era o sinal combinado. A polícia, que monitorava o apartamento do outro lado da rua, estava agora em alerta máximo. Silenciosamente fui até o quarto. Gustavo parecia profundamente adormecido. Deitei-me ao seu lado, fingindo também adormecer. Mas meus olhos permaneciam semicerrados, vigilantes, meu corpo tenso como uma corda de violino prestes a arrebentar. Passaram-se mais 20 minutos até que Gustavo se movesse. Primeiro, virou-se ligeiramente, observando meu rosto. Depois levantou-se com uma cautela que jamais demonstrara antes. Não o movimento casual de alguém que acorda no meio da noite, mas o movimento calculado de um predador. Ele caminhou até o closet, pegou algo que não consegui identificar e voltou para o quarto. Então, com uma habilidade que revelava prática, removeu a tábua que escondia o compartimento secreto. Meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvir. Mantive minha respiração estável, fingindo o sono profundo que sabia que ele esperava ver. Gustavo retirou a caixa metálica, abriu-a e ficou alguns minutos apenas olhando para seu conteúdo, como alguém que admira uma coleção de arte valiosa. Então, retirou de seu bolso um pequeno objeto, o que descobri depois ser um frasco de perfume importado. Provavelmente um presente para sua próxima vítima em Manaus. Foi nesse momento que ele pareceu notar algo estranho. Sua postura mudou, ficou tensa, retirou algo da caixa que claramente não esperava encontrar lá. Minha aliança de casamento, que eu havia colocado discretamente entre os itens mais cedo naquele dia, seguindo as instruções da delegada Renata. Junto dela, um pequeno bilhete escrito com minha letra. Eu seria a 10ª. Seguindo o plano, este era o momento de agir. Lentamente, como quem acorda naturalmente, me virei na cama e abri os olhos. Gustavo estava paralisado, olhando da aliança para mim, sua expressão uma mistura de choque e algo mais primitivo, mais perigoso. O que é isso? Perguntei, minha voz deliberadamente sonolenta apontando para a caixa. O silêncio que se seguiu foi o mais longo e tenso da minha vida. Foram segundos que pareceram uma eternidade, onde 2 verdades colidiam violentamente: a mentira que vivemos e a realidade monstruosa que agora se revelava completamente. Finalmente, como uma máscara que cai, o rosto de Gustavo transformou-se. O sorriso afetuoso, os olhos gentis, tudo desapareceu, substituído por uma frieza calculista que nunca havia visto antes. Você não deveria ter encontrado isso, Beatriz, disse ele, sua voz completamente diferente, mais baixa, mais controlada, desprovida da calidez que eu conhecia. Não ainda, não ainda. Aquelas 2 palavras ecoaram no quarto, carregadas de um significado tão horrível que senti meu sangue gelar. Não era apenas a confirmação do que eu já sabia. Era a revelação de algo ainda mais perturbador. Eu não era apenas a esposa de um assassino. Eu era parte de seu plano macabro, uma peça cuidadosamente posicionada em seu jogo doentio. O que quer dizer com não ainda? Perguntei, tentando ganhar tempo enquanto minha mão discretamente deslizava para baixo do travesseiro, onde havia escondido o botão de pânico que a delegada Renata me dera. Gustavo se levantou lentamente, ainda segurando minha aliança entre os dedos.
Seus olhos, antes calorosos e expressivos, agora pareciam 2 túneis escuros, vazios de qualquer emoção reconhecível. Você sempre foi tão especial, Beatriz, começou ele, sua voz estranhamente calma, desde o primeiro momento em que te vi naquela conferência. Tão inteligente, tão independente, tão perfeita. Ele deu um passo em minha direção. Instintivamente, recuei na cama até sentir minhas costas contra a cabeceira. Perfeita para quê? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Para ser minha obra-prima. Gustavo sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Todas elas foram interessantes, cada uma à sua maneira. Mas você seria diferente. Você seria a 10ª. O número perfeito. O grande finale. Enquanto falava, continuava se aproximando, cada passo deliberadamente lento, como um predador confiante de que sua presa não tem escapatória. Por que eu? Consegui perguntar, meus dedos finalmente encontrando o botão de pânico. Olhe para você, respondeu ele, gesticulando em minha direção. Olhe para todas elas. Apontou para a caixa aberta, onde as fotografias das vítimas estavam parcialmente visíveis. Não vê o padrão? Não percebe a semelhança? Claro que eu via. Todas nós compartilhávamos características físicas, estilos de vida, faixas etárias. Mas havia algo mais profundo, algo que eu ainda não compreendia completamente. Todas vocês me lembram dela, continuou Gustavo, sua voz agora quase nostálgica. Minha mãe, tão bonita, tão inteligente, tão cruel. Ela nos abandonou, sabia? A mim e meu pai. Disse que precisava se encontrar, viver sua vida, como se nós fôssemos um peso, um erro em sua existência perfeita. Enquanto falava, sua expressão oscilava entre raiva e uma espécie distorcida de admiração. Era como observar 2 pessoas diferentes habitando o mesmo corpo. Então, quando cresci, decidi encontrar mulheres como ela, mulheres independentes, bem-sucedidas, que pensam apenas em si mesmas. Mulheres que, assim como ela, abandonariam suas famílias sem pensar 2 vezes. Mas essas mulheres não te fizeram nada, argumentei, pressionando o botão de pânico sob o travesseiro. Sabia que a polícia estava assistindo, ouvindo. Precisava apenas mantê-lo falando até que chegassem. Não precisavam fazer, respondeu ele, como se explicasse algo óbvio a uma criança. Elas eram como ela, isso era suficiente. E eu? Perguntei, minha voz mais firme do que me sentia. Por que se casar comigo se planejava me matar? Gustavo inclinou a cabeça, como se a pergunta o intrigasse genuinamente. Porque você era especial, Beatriz. As outras, elas foram impulsos, momentos. Mas você merecia um tratamento diferente. 7 anos observando, estudando, conhecendo cada detalhe. Imagine a intimidade disso. Imagine o poder. Ele agora estava a apenas 2 passos da cama, sua postura relaxada, como se estivéssemos tendo uma conversa casual sobre o tempo ou planos para o fim de semana. Quando seria? Perguntei, engolindo em seco. Quando você planejava terminar? Depois da 10ª, respondeu prontamente. A mulher em Manaus seria a número 10. Então voltaria para você. Seria nosso aniversário de casamento em setembro. Planejei cada detalhe. Seria poético. A frieza com que descrevia minha morte programada era tão surreal que por um momento questionei se estava realmente acontecendo ou se era algum pesadelo elaborado. Mas agora, continuou ele, sua voz endurecendo, você complicou tudo. Estragou a sequência, a ordem perfeita das coisas. Ele deu mais um passo em minha direção e percebi que sua mão direita estava fechada em punho. O que ele escondia? Uma arma? Uma faca? Por que a caixa? Perguntei rapidamente, tentando distraí-lo. Por que guardar lembranças? A pergunta pareceu agradá-lo. Seu rosto se iluminou com algo semelhante ao orgulho. Todo artista preserva fragmentos de suas criações. Explicou como um professor paciente. Cada objeto conta uma história, mantém a memória viva. O brinco de Daniela, escolhido pela mãe para seu aniversário de 30 anos. O anel de formatura de Cláudia, que ela conquistou com tanto esforço, sendo filha de empregada doméstica. O relógio de Marina, presente do marido que a traía. A forma como conhecia esses detalhes íntimos das vidas de suas vítimas
era ainda mais perturbadora que os próprios assassinatos. Ele não apenas tirava suas vidas, ele as estudava, as conhecia, se aproximava o suficiente para descobrir suas histórias pessoais. Como você? Comecei a perguntar, mas fui interrompida pelo som distante de sirenes. A expressão de Gustavo mudou instantaneamente. A máscara de calma calculista deu lugar à fúria crua. O que você fez? Perguntou, sua voz agora um sibilo perigoso. Não precisei responder. Seus olhos se voltaram para o travesseiro, onde minha mão ainda descansava. Em um movimento rápido, ele arrancou o travesseiro, revelando o pequeno dispositivo retangular. O botão de pânico, com sua luz vermelha piscando, indicando que havia sido acionado. Sua vadia traiçoeira, rosnou, toda a pretensão de sofisticação desaparecendo. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que mal tive tempo de registrar. Gustavo avançou para me agarrar, mas no mesmo instante a porta do apartamento foi derrubada com um estrondo ensurdecedor. Vozes autoritárias gritaram: "Polícia! Parado!" enquanto passos pesados invadiam nossa sala. Gustavo hesitou por uma fração de segundo. Tempo suficiente para que eu me jogasse para o lado oposto da cama, colocando distância entre nós. Ele então correu para a janela, talvez planejando uma fuga desesperada. Mas antes que pudesse alcançá-la, 3 policiais invadiram o quarto, armas apontadas. "Gustavo Monteiro, você está preso", anunciou um deles, enquanto o outro avançava com algemas em mãos. Por um momento pensei que Gustavo se renderia. Ele parecia acuado, encurralado. Mas então, em um movimento súbito, puxou algo de seu bolso. Não uma arma como eu temia, mas uma pequena navalha. Antes que os policiais pudessem reagir, ele a pressionou contra o próprio pescoço. "Não se aproximem", advertiu, os olhos febris percorrendo o quarto até encontrarem os meus. "Beatriz, você arruinou tudo, tudo." "Senhor Monteiro, solte a arma", ordenou um dos policiais, sua voz firme mas controlada. "Não piore sua situação." "Piorar?" Gustavo riu, um som áspero e sem humor. "Vocês não entendem. Isso não era para terminar assim. Tinha que ser perfeito." Vi a delegada Renata entrar no quarto nesse momento, mantendo-se alguns passos atrás dos oficiais armados. Seu olhar encontrou o meu brevemente, uma mensagem silenciosa de cautela. "Senhor Monteiro", ela começou, sua voz surpreendentemente gentil. "Sabemos sobre as mulheres, todas elas. Sabemos sobre sua mãe também, sobre como ela os abandonou em Recife quando você tinha apenas 8 anos. A menção à sua mãe fez Gustavo vacilar. A mão que segurava a navalha tremeu ligeiramente. "O que sabe sobre minha mãe?" perguntou desconfiado. "Sei que ela partiu em 1995, dizendo que ia para São Paulo recomeçar a vida. Sei que prometeu voltar para buscá-lo, mas nunca o fez", continuou Renata, dando um pequeno passo à frente. "Sei que seu pai morreu 2 anos depois, e você foi criado por uma tia que mal o tolerava." Cada palavra parecia atingir Gustavo como um golpe físico. Sua postura enrijeceu, o rosto contraído em uma máscara de dor e raiva. "Ela nunca ligou", disse ele, quase inaudível. "Nem mesmo quando soube que meu pai morreu. Nenhum telefonema para saber se eu estava bem. E as mulheres que você matou", continuou Renata, ainda em tom conversacional. "Elas pagaram por isso? Pagaram pelo abandono que você sofreu." "Elas mereciam", respondeu ele, a voz agora mais firme. "Todas elas tão egoístas, tão centradas em suas próprias vidas? Como Daniela Vasconcelos?" questionou Renata. "A mulher que largou seu emprego corporativo para cuidar da mãe com Alzheimer? Ou Marina Duarte, que administrava uma ONG para crianças abandonadas? Ou talvez Cláudia Mendes Santos, que trabalhava em 3 empregos para sustentar os irmãos mais novos depois que os pais morreram em um acidente?" Cada nome parecia uma revelação. Estas mulheres, as vítimas de Gustavo, não eram as pessoas egoístas e egocêntricas que ele descrevera. Eram mulheres dedicadas, cuidadoras, que pensavam nos outros. O oposto completo da imagem que ele havia criado para justificar seus atos monstruosos. "Você está mentindo", acusou ele, mas sua voz traía dúvida. "Os relatórios estão todos documentados", respondeu Renata calmamente. "Você escolheu estas mulheres baseado em aparências superficiais.
em características físicas que lembravam sua mãe, mas não se deu ao trabalho de realmente conhecê-las, de descobrir quem eram de verdade. A navalha em sua mão oscilou. Por um instante, pensei que ele a abaixaria, mas então seu olhar endureceu novamente. E Beatriz? Perguntou, seus olhos se voltando para mim. Vai me dizer que ela também é uma santa? Uma mártir altruísta? Beatriz, respondeu Renata, foi a única que viu além da sua fachada, a única que teve coragem de te enfrentar, de impedir que mais vidas fossem perdidas. Naquele momento, com Gustavo encurralado e vários policiais no quarto, finalmente encontrei minha própria voz. Eu te amei, Gustavo, disse, surpresa com a firmeza em minhas palavras. Realmente amei, mas o homem que amei nunca existiu. Era apenas uma máscara que você usava, um personagem que criou. Algo em minhas palavras pareceu atingi-lo profundamente. Seus olhos, por um breve momento, mostraram uma emoção que quase parecia genuína. Tristeza, talvez até mesmo remorso. Eu também te amei, Beatriz, respondeu ele, sua voz quase um sussurro. À minha maneira, antes que qualquer um de nós pudesse reagir, Gustavo pressionou a navalha contra seu pescoço com força. Os policiais avançaram imediatamente, mas era tarde demais. O sangue já jorrava, manchando sua camisa branca de vermelho vivo. Tudo se tornou um borrão caótico. Policiais gritando por uma ambulância, Renata me puxando para fora do quarto, longe da cena terrível que se desenrolava. Lembro-me de ser conduzida para a sala, de alguém colocando um cobertor sobre meus ombros, de vozes distantes perguntando se eu estava bem. Gustavo não morreu naquela noite. O corte, embora grave, não atingiu nenhuma artéria vital. Foi levado às pressas para o hospital, onde médicos conseguiram estabilizá-lo. Mais tarde, soube que ele ficaria sob vigilância policial constante durante sua recuperação, para então enfrentar um julgamento pelos 9 assassinatos. As horas seguintes à prisão de Gustavo foram um turbilhão de depoimentos, exames médicos e decisões práticas imediatas. A delegada Renata insistiu que eu não ficasse sozinha, então passei aquela noite na casa de Lucas, que ficou horrorizado ao saber a verdade sobre meu marido. Na manhã seguinte, sentada na varanda do apartamento de Lucas com uma xícara de chá intocada entre as mãos, tentei processar tudo o que havia acontecido. Minha vida, como eu a conhecia, havia acabado. O homem que pensei ser meu companheiro de vida era um monstro. Nossa casa, nossos planos, nossas memórias, tudo era uma mentira elaborada. Como estamos nos sentindo hoje? Perguntou Renata, que havia passado para verificar meu estado. Ainda tentando acreditar que isso é real, respondi honestamente. Ela assentiu compreensivamente, sentando-se ao meu lado. O que descobrimos sobre seu marido, sobre Gustavo, é apenas a ponta do iceberg. A investigação está apenas começando. O que mais pode haver? Perguntei, incapaz de imaginar revelações ainda mais perturbadoras. Encontramos um segundo celular em seus pertences, explicou Renata. Ele usava para contatar potenciais vítimas, fingindo ser diferentes pessoas. Um colega de trabalho, um organizador de eventos profissionais, às vezes até mesmo uma mulher procurando amizade em uma cidade nova. A sofisticação de seus métodos era desconcertante. Por quanto tempo ele havia planejado, elaborado, aperfeiçoado sua técnica de caça? Também descobrimos algo sobre sua próxima viagem a Manaus, continuou Renata. Ele já havia estabelecido contato com uma mulher chamada Patrícia Albuquerque, gerente de marketing de uma multinacional. Combinaram de jantar no primeiro dia em que ele chegasse lá. Senti um arrepio ao pensar nessa mulher, Patrícia, completamente inconsciente do perigo que a aguardava. Se eu não tivesse descoberto a verdade a tempo, conseguimos contatá-la, acrescentou Renata, percebendo minha preocupação. Ela está segura e colaborando com a investigação. Nos dias que se seguiram, mais detalhes vieram à tona. A imprensa rapidamente pegou a história. Executivo respeitado revelado como assassino em série, e repentinamente me vi no centro de uma tempestade midiática. Jornalistas acampavam na porta do prédio de Lucas, na delegacia, em qualquer lugar onde pudessem me encontrar. Renata sugeriu que eu ficasse em um local não divulgado até que o frenesi diminuísse. Você é uma testemunha crucial, explicou, mas também é uma vítima nessa história. Merece privacidade e proteção. Uma semana após a prisão de Gustavo,
Fui ao hospital onde ele estava detido sob vigilância. Não para vê-lo, não estava pronta para isso e duvidava que algum dia estaria. Fui para conhecer doutora Cecília Fonseca, a psiquiatra forense designada para avaliar seu estado mental. Seu marido apresenta características clássicas de um psicopata organizado, explicou ela em seu consultório austero. Alta inteligência, capacidade de planejamento meticuloso, ausência de empatia, habilidade excepcional de manipulação emocional. Ele alguma vez sentiu algo real por mim? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Doutora, Cecília me estudou por um momento antes de responder. Psicopatas podem desenvolver formas de apego, mas não como entendemos tradicionalmente. Para Gustavo, você era simultaneamente um troféu e uma meta final, algo a ser possuído e eventualmente destruído, mas também algo a ser mantido, preservado, talvez até admirado de maneira distorcida. Suas palavras, embora clínicas, tocaram algo profundo em mim. A dualidade de ter sido amada e alvo ao mesmo tempo. De ter compartilhado 7 anos com alguém que planejava minha morte enquanto dizia me amar. Como não percebi? Perguntei. Mais para mim mesma que para a doutora. Pessoas como Gustavo são mestres do disfarce, respondeu ela gentilmente. Eles estudam comportamentos humanos normais e os imitam perfeitamente. São camaleões sociais. Não se culpe por não ter visto através da máscara. Pouquíssimas pessoas conseguiriam. Quando deixei o hospital naquele dia, senti algo mudar dentro de mim. Não era aceitação. Ainda estava longe disso. Mas talvez o início de uma compreensão. Não de Gustavo ou de seus atos monstruosos, mas de minha própria jornada dali em diante. Eu havia sobrevivido, havia impedido que mais vidas fossem perdidas. E agora, de alguma forma, precisava reconstruir minha própria vida a partir dos escombros deixados pela traição mais profunda que alguém poderia imaginar. O caso rapidamente ganhou repercussão nacional. Jornais, revistas, programas de televisão, todos queriam saber mais sobre o assassino executivo e sua quase 10ª vítima, eu. Recusei todas as entrevistas, todos os pedidos de declarações. Aquela não era a minha história para contar, pelo menos não ainda. Em vez disso, voltei minha energia para algo que parecia mais significativo: ajudar a identificar e honrar todas as vítimas de Gustavo. Trabalhando com a delegada Renata, comecei a construir dossiês completos sobre cada uma das 9 mulheres. Não como vítimas anônimas de um assassino em série, mas como pessoas completas, com sonhos, lutas, realizações e famílias que as amavam. Por que está fazendo isso? Perguntou-me Renata um dia, enquanto revisávamos informações sobre Elisa Brandão, uma arquiteta de 33 anos que foi a 6ª vítima de Gustavo. Porque elas merecem mais do que serem apenas nomes em manchetes de jornais, respondi. Merecem ser lembradas por quem eram, não apenas por como morreram. E assim começou o próximo capítulo da minha vida. Um capítulo que não escolhi, mas que aceitei como minha responsabilidade. Um capítulo que, ironicamente, me aproximou mais dessas 9 mulheres do que Gustavo jamais esteve, apesar de ter tirado suas vidas. Nos meses seguintes à prisão de Gustavo, mergulhei profundamente nas vidas das 9 mulheres que ele havia assassinado. Conheci suas famílias, visitei seus locais de trabalho, conversei com seus amigos. Cada história que descobria era como uma facada no meu coração. Não apenas pela tragédia de vidas interrompidas, mas também pela culpa que me consumia. Enquanto eu vivia feliz com Gustavo, estas mulheres tinham sido brutalmente arrancadas de seus entes queridos. A primeira família que visitei foi a de Daniela Vasconcelos, em Salvador. Sua mãe, uma senhora de 60 anos lutando contra o Alzheimer, tinha momentos de lucidez em que perguntava pela filha. O irmão de Daniela, Roberto, me recebeu com compreensível desconfiança. "Por que está aqui?" perguntou ele quando nos sentamos na varanda da casa modesta, onde Daniela cresceu. "O que espera conseguir com isso?" Era uma pergunta justa, para a qual eu não tinha uma resposta clara. "Não sei exatamente", confessei. Talvez entender melhor quem ela era. Talvez encontrar alguma forma de compensar. Embora saiba que nada possa realmente compensar o que aconteceu. Roberto me estudou por longos momentos antes de suspirar profundamente. "Daniela era extraordinária", começou ele, sua voz suavizando.
Largou uma carreira promissora em marketing quando nossa mãe foi diagnosticada. Poderia ter contratado cuidadores, colocado mamãe em uma clínica. Tinha dinheiro para isso, mas insistiu em cuidar dela pessoalmente. Enquanto Roberto falava, mostrou-me fotografias. Daniela na formatura, Daniela em viagens, Daniela sorrindo ao lado da mãe. Em uma das fotos, ela usava um brinco idêntico ao que encontrei na caixa de Gustavo. Este brinco, comentei, apontando para a foto. Roberto assentiu. Presente de aniversário de 30 anos. Mamãe economizou por meses para comprá-lo. Meu estômago se contraiu ao lembrar como Gustavo havia mencionado esse detalhe específico. Ele não apenas tirou a vida dessas mulheres, ele se infiltrou em suas existências, conheceu suas histórias, roubou seus momentos mais íntimos. A visita à família de Marina Duarte em Porto Alegre foi ainda mais difícil. Seu marido, Antônio, inicialmente se recusou a me ver. O que dizer à esposa do homem que destruiu minha vida? Escreveu ele em resposta ao meu primeiro contato. Somente após a intervenção da delegada Renata, explicando meu papel em capturar Gustavo, ele concordou com um breve encontro em um café neutro. Antônio era um homem devastado pela perda. Olheiras profundas marcavam seu rosto e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a xícara de café. Marina desapareceu há 1 ano e meio, disse ele após um longo silêncio inicial. Por 6 meses fui o principal suspeito. A polícia achava que eu tinha algo a ver com seu desaparecimento. Sinto muito, murmurei, percebendo como essas palavras soavam vazias diante de sua dor. Gustavo, seu marido. Antônio hesitou como se o nome causasse dor física. Ele disse que eu a traía. Olhei para ele, confusa. Como assim? Nas confissões dele. Ele mencionou que o relógio de Marina foi um presente do marido que a traía, mas isso é mentira. Eu nunca... Sua voz falhou e ele precisou de um momento para se recompor. Eu nunca traí Marina. Aquele relógio foi um presente pelo nosso 10º aniversário de casamento. Mais uma distorção. Mais uma narrativa fabricada por Gustavo para justificar seus atos monstruosos. Ele não apenas matava mulheres que se pareciam com sua mãe, ele criava histórias sobre elas que reforçavam sua visão distorcida. Marina dedicava sua vida a ajudar crianças abandonadas, continuou Antônio, agora mais firme. Construiu uma ONG do zero, com recursos próprios inicialmente. Trabalhava 70 horas por semana, muitas vezes sem salário, para manter as portas abertas. Quando deixei Porto Alegre naquela noite, levava comigo não apenas o peso da culpa, mas também uma determinação crescente. Estas mulheres, Daniela, Marina e as outras, mereciam que suas verdadeiras histórias fossem contadas. Foi durante minha visita a Recife, cidade natal de Gustavo, e também onde Cláudia Mendes Santos havia sido assassinada, que o plano começou a tomar forma em minha mente. Recife guardava não apenas a história de uma vítima, mas também as origens do próprio Gustavo. Com a ajuda da delegada Renata, consegui localizar a casa onde ele cresceu. Um sobrado simples em um bairro de classe média baixa, muito diferente da imagem de origem privilegiada que ele sempre pintou. A tia que o criara após a morte do pai já havia falecido, mas uma vizinha idosa, Dona Conceição, ainda morava na mesma rua e se lembrava bem da família. Aquele menino sempre foi estranho, confidenciou ela enquanto me servia um café em sua pequena cozinha. Quieto demais, observador demais. Depois que a mãe foi embora, ficou pior. O pai bebia muito, sabe? Não era violento, só ausente. Quando morreu, a irmã dele, Margarida, assumiu o garoto. Mas nunca houve muito afeto ali. Ele falava sobre a mãe? Perguntei. Quase nunca. Era como um assunto proibido. Mas uma vez, eu o peguei no quintal dos fundos com um gato da vizinhança. Dona Conceição hesitou, seu rosto enrugado contorcendo-se em uma expressão perturbada. Bem, digamos que não era uma cena bonita. Quando o confrontei, sabe o que ele disse? Ela também me abandonou. Foi a única vez que o ouvi mencionar a mãe, mesmo que indiretamente. Aquela conversa me deixou profundamente perturbada, mas também me deu uma perspectiva mais clara. O monstro que Gustavo se tornou não nasceu do nada. Foi moldado por abandono, negligência e uma raiva que cresceu sem controle ou direcionamento adequado. Não era uma justificativa,
Nada poderia justificar o que ele fez, mas era um contexto que eu precisava entender se quisesse realmente contar esta história. No mesmo dia, encontrei-me com os 3 irmãos mais novos de Cláudia Mendes Santos. Criados apenas por ela após a morte dos pais em um acidente de carro, ainda eram adolescentes lutando para compreender a perda devastadora de sua irmã e figura materna. Cláudia praticamente desistiu de sua própria vida por nós, explicou Pedro, o mais velho dos 3, com apenas 17 anos. Trabalhava em 3 empregos. De manhã dava aulas em uma escola pública. À tarde, em um cursinho preparatório. À noite, fazia traduções freelance. Tudo para que pudéssemos continuar estudando em boas escolas, ter uma vida digna. O anel de formatura que encontrei na caixa de Gustavo pertencia a ela, uma conquista duramente batalhada como filha de empregada doméstica, que se tornou a primeira da família a frequentar uma universidade. Ela dizia que aquele anel representava não apenas seu esforço, mas o de nossa mãe, que limpava casas por 16 horas para que pudéssemos estudar, contou Mariana, a irmã de 15 anos, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto jovem. Saí daquele encontro com uma missão clara. Não apenas ajudaria a condenar Gustavo, isso já estava praticamente garantido com as evidências coletadas, mas também honraria a memória dessas mulheres extraordinárias contando suas verdadeiras histórias. 3 meses após a prisão de Gustavo, retornei a Belo Horizonte com um plano concreto. Reuni-me com a delegada Renata em seu escritório na delegacia para compartilhá-lo. Quero criar uma fundação, anunciei sem preâmbulos. Um espaço que não apenas preservará a memória das 9 vítimas, mas também ajudará outras mulheres em situação de vulnerabilidade. Renata me observou com interesse. Nosso relacionamento havia evoluído de uma parceria profissional para algo próximo de amizade durante aqueles meses intensos de investigação. Isso exigirá recursos consideráveis, comentou ela. Tenho acesso às contas conjuntas que mantinha com Gustavo, expliquei. Além disso, decidi vender nosso apartamento. Não consigo mais entrar naquele lugar sem reviver tudo. O apartamento no bairro Lourdes, que antes considerava meu lar, agora parecia contaminado pelas mentiras e horrores que abrigou. A reforma do quarto que desencadeou toda esta revelação nunca foi concluída. O cômodo permanecia em um limbo, metade reformado, metade intacto. Uma metáfora perfeita para minha própria vida naquele momento. E o que exatamente esta fundação faria? Perguntou Renata, inclinando-se para frente com genuíno interesse. 3 coisas principais, respondi, desenrolando um pequeno mapa mental que havia elaborado. Primeiro, bolsas de estudo para mulheres em situação de vulnerabilidade, inspiradas na história de Cláudia. Segundo, suporte para ONGs que trabalham com crianças abandonadas, honrando o legado de Marina. Terceiro, assistência para cuidadores de pessoas com doenças degenerativas, como Daniela fazia com sua mãe. Renata assentiu lentamente, um pequeno sorriso se formando em seus lábios geralmente sérios. As 9. Sugeri como nome, em homenagem a elas, para que sejam lembradas não como vítimas anônimas de um assassino em série, mas como as mulheres extraordinárias que eram. Nos dias que se seguiram, mergulhei de cabeça nesse projeto. Contratei advogados para estruturar a fundação, contadores para gerenciar os aspectos financeiros e, talvez o mais importante, Júlio Almeida, um detetive particular recomendado pela delegada Renata, para uma última missão crucial. Quero que encontre a mãe de Gustavo. Instruí em nossa primeira reunião. Júlio, um homem de meia idade com olhos perspicazes e maneiras discretas, arqueou uma sobrancelha. Tem certeza? Pelo que entendi, ela abandonou a família há mais de 30 anos. Pode ser um beco sem saída. Tenho certeza, confirmei. Preciso entender toda a história. Não apenas para mim, mas para as famílias das vítimas também, para que possamos encerrar este capítulo completamente. Enquanto Júlio iniciava sua busca, continuei com os preparativos para a fundação. Lucas, meu amigo arquiteto que inadvertidamente havia ajudado a descobrir o segredo de Gustavo, ofereceu-se para projetar a sede. Será um espaço de luz, explicou ele, mostrando os primeiros esboços. Aberto, acolhedor, o oposto completo da escuridão que aquelas mulheres enfrentaram em seus momentos finais. O projeto tomava forma rapidamente, impulsionado não apenas por minha determinação,
mas também pelo apoio surpreendente que começou a surgir. Familiares das vítimas ofereceram fotos, histórias, objetos pessoais para um pequeno memorial. Empresas locais se comprometeram com doações anuais. Uma famosa artista plástica de Belo Horizonte se voluntariou para criar 9 esculturas representando cada uma das mulheres, não como mártires ou vítimas, mas como as profissionais, filhas, irmãs e amigas que eram. Em meio a esse turbilhão de atividades, recebi uma ligação de Júlio. Ele havia encontrado uma pista sobre o paradeiro da mãe de Gustavo. Ela não foi para São Paulo como disse, me explicou ele. Foi para Manaus. Manaus, a cidade onde Gustavo planejava fazer sua 10ª vítima antes de voltar para mim. A coincidência era perturbadora. Ela está viva? Perguntei, meu coração acelerando inexplicavelmente. Sim, construiu uma nova vida lá. Casou-se novamente. Teve mais 2 filhos. Trabalha como enfermeira em um hospital público há quase 20 anos. A imagem que começava a se formar não era a da mulher egoísta e cruel que Gustavo descrevera. Era de alguém que possivelmente fugiu de uma situação difícil, talvez até abusiva, considerando o alcoolismo do marido mencionado por Dona Conceição. Ela sabe sobre Gustavo? Sobre o que ele fez? Sim, respondeu Júlio, sua voz agora mais suave. Foi notícia nacional, afinal. Segundo minhas fontes, ela tentou visitá-lo na prisão uma vez, mas ele recusou o contato. Essa informação me atingiu como um soco no estômago. A mãe de Gustavo havia tentado uma reconciliação, mesmo após décadas de separação, mesmo sabendo dos crimes horrendos que ele cometera. Era um gesto que desafiava a narrativa que ele havia construído. Preciso falar com ela, decidi no impulso. Tem certeza? Perguntou Júlio, repetindo sua pergunta anterior. Essa conversa pode abrir feridas que talvez seja melhor deixar cicatrizar. Estou certa, afirmei. Não posso construir algo significativo a partir dessa tragédia sem compreender todas as suas dimensões. Uma semana depois, embarquei em um voo para Manaus. A cidade, com seu calor úmido e ritmo intenso, parecia um mundo completamente diferente de Belo Horizonte. Seguindo as instruções de Júlio, dirigi-me a um café próximo ao hospital onde Helena Monteiro, agora Helena Cardoso, trabalhava. Reconhecia imediatamente quando entrou no café. Apesar dos seus quase 60 anos, mantinha a postura ereta e o andar decidido que eu conhecia tão bem em Gustavo. Os mesmos olhos também, profundos, expressivos, embora os dela parecessem carregados de uma tristeza que os dele nunca demonstraram. Senhora Cardoso, cumprimentei levantando-me quando ela se aproximou de minha mesa. Agradeço por aceitar me encontrar. Beatriz, respondeu ela simplesmente, sentando-se à minha frente. Não precisa me agradecer. Imagino que tenha muitas perguntas. Por alguns momentos, apenas nos observamos em silêncio. Era surreal estar diante da mulher que, involuntariamente, havia sido o catalisador para tanto horror. Por que o abandonou? Perguntei finalmente, indo direto ao ponto que mais me atormentava. Helena respirou fundo, seus olhos momentaneamente se fechando como se reunisse força para reviver memórias dolorosas. Carlos, o pai de Gustavo, não era apenas alcoólatra, começou ela, sua voz calma, mas firme. Era violento, não fisicamente. Nunca me bateu, mas emocionalmente. O controle, a manipulação, as acusações constantes. Era uma prisão. Ela tomou um gole de água antes de continuar. Tentei levá-lo comigo, sabe? Gustavo, planejei durante meses, mas na noite em que fugiria, Carlos descobriu. Ameaçou me denunciar por sequestro. Jurou que usaria seus contatos na polícia para me prender. Eu era jovem, assustada, sem recursos. Acreditei nele. E depois, pressionei. Por que nunca voltou? Mesmo depois que Carlos morreu? Tentei, respondeu ela, uma lágrima solitária escorrendo por sua face envelhecida. Quando soube da morte de Carlos, entrei em contato com Margarida, minha cunhada. Ela disse que Gustavo não queria me ver, que me odiava, que seria melhor eu nunca mais aparecer. Assimilei essa informação lentamente. Mais uma peça do quebra-cabeças que era a mente distorcida de Gustavo. Mais uma manipulação, mais uma mentira. Ele nunca soube que você tentou voltar? Aparentemente não, respondeu Helena tristemente. Descobri há pouco tempo, conversando com uma antiga vizinha, que Margarida nunca contou a ele. Ela...
Não era uma pessoa gentil. Sempre me desprezou, sempre sentiu que eu não era boa o suficiente para seu irmão. A conversa continuou por horas. Helena compartilhou álbuns de família, contou histórias de Gustavo criança, um menino sensível, inteligente, observador. Mostrou cartas que escreveu para ele ao longo dos anos, cartas que Margarida nunca entregou, que foram devolvidas sem serem abertas. Não estou me justificando, disse ela ao final. Abandonar meu filho foi o maior erro da minha vida, algo com que terei que conviver até meu último dia. Mas quero que entenda que a história que Gustavo construiu sobre mim, sobre minhas motivações, não era real. Quando nos despedimos, senti como se um peso enorme houvesse sido retirado de meus ombros. Não perdoava Gustavo. Nada poderia justificar o que ele fez. Mas finalmente conseguia enxergar a complexidade da tragédia que havia se desenrolado ao longo de décadas, culminando nos assassinatos de 9 mulheres inocentes. De volta a Belo Horizonte, com essa nova compreensão, finalizei os preparativos para a inauguração da Fundação às 9. O local escolhido foi um casarão histórico, restaurado no centro da cidade, luminoso, acolhedor e acessível a todos. Na véspera da inauguração, recebi uma ligação da delegada Renata. O julgamento de Gustavo foi marcado, informou ela. Daqui a 2 meses. Você será uma das principais testemunhas, claro. Estarei pronta, respondi com uma determinação que surpreendeu a mim mesma. Naquela noite, sozinha em meu novo apartamento, menor, mais simples, mais livre das sombras do passado, refleti sobre a jornada extraordinária e terrível que havia vivido. Do momento em que levantei aquela tábua sob nossa cama até aquele instante, preparando-me para inaugurar uma fundação nascida da tragédia. A reforma do quarto que planejei para surpreender Gustavo nunca foi concluída. Mas outra reforma, muito mais profunda e significativa, estava em pleno andamento. A reconstrução não apenas da minha vida, mas também do legado de 9 mulheres extraordinárias cujas histórias eu agora tinha o privilégio e a responsabilidade de contar. A manhã da inauguração da fundação, às 9, amanheceu com uma chuva fina e persistente, típica de Belo Horizonte. Enquanto observava as gotas escorrendo pela janela de meu novo apartamento, não pude deixar de ver alguma poesia naquele cenário, como se o céu também prestasse sua homenagem silenciosa às 9 mulheres que nunca mais sentiriam a chuva em seus rostos. Vesti-me com cuidado, um vestido azul marinho simples, mas elegante, nada extravagante, nada que chamasse atenção para mim. Hoje não era sobre Beatriz Nogueira, a mulher que descobriu que seu marido era um assassino em série. Era sobre Daniela, Marina, Cláudia e as outras 6 mulheres cujas vidas foram brutalmente interrompidas. O casarão restaurado que abrigaria a fundação estava irreconhecível. Lucas havia transformado o espaço com sua visão arquitetônica. Paredes foram derrubadas, criando ambientes amplos e arejados. Clarabóias instaladas no teto traziam luz natural mesmo naquele dia chuvoso. No centro do hall principal, 9 esculturas de bronze se erguiam em um semicírculo, cada uma representando uma das vítimas não em seu momento de morte, mas em plena vida, capturadas em gestos cotidianos que simbolizavam suas paixões e profissões. Ficou perfeito. Comentei com Lucas, que supervisionava os últimos detalhes. Espero que elas aprovem, respondeu ele, olhando para as esculturas com uma mistura de orgulho e reverência. Os familiares começaram a chegar por volta das 10 da manhã. Roberto Vasconcelos, irmão de Daniela, trouxe sua mãe em uma cadeira de rodas, um dos raros dias de lucidez que o Alzheimer ainda permitia. Antônio Duarte, viúvo de Marina, chegou acompanhado dos voluntários da ONG que sua esposa fundara. Os 3 irmãos de Cláudia vieram juntos, o mais velho agora responsável pelos mais novos. Um a um, parentes, amigos e colegas das 9 mulheres encheram o espaço, transformando o que poderia ser uma ocasião solene em uma celebração genuína de vidas significativas. A delegada Renata chegou discretamente, sem uniforme, acompanhada da doutora Cecília Fonseca, a psiquiatra forense que avaliara Gustavo. Ambas haviam se tornado não apenas aliadas profissionais, mas apoios emocionais fundamentais durante aqueles meses turbulentos. "Está pronta?" perguntou Renata.
aproximando-se de mim enquanto eu observava a multidão se formar. Acho que nunca estarei completamente pronta, confessei. Mas estou determinada. O momento do discurso inaugural chegou. Subi ao pequeno palco montado diante das 9 esculturas. Olhei para as faces atentas que me encaravam. Algumas marcadas pela dor, outras pela esperança, todas pela expectativa. Não estamos aqui hoje para falar de morte, comecei. Minha voz mais firme do que esperava. Estamos aqui para celebrar vidas. 9 vidas extraordinárias que, em circunstâncias normais, nunca se cruzariam. 9 mulheres que, apesar de suas diferenças, compartilhavam valores fundamentais: coragem, dedicação e um profundo amor pelos outros. Uma a uma, apresentei as histórias que havia descoberto durante meus meses de investigação. Não como vítimas de Gustavo Monteiro, mas como as mulheres complexas e inspiradoras que eram. Daniela Vasconcelos não era apenas uma executiva de marketing brilhante. Era uma filha que abandonou uma carreira promissora para cuidar de sua mãe doente. Marina Duarte não era apenas uma ativista social. Era uma mulher que transformou sua própria dor em esperança para centenas de crianças abandonadas. Cláudia Mendes Santos não era apenas uma professora universitária. Era uma irmã que assumiu o papel de mãe para 3 adolescentes, trabalhando em 3 empregos para garantir seu futuro. Enquanto falava, via os rostos na plateia se transformarem. O luto, sempre presente, começava a dividir espaço com o orgulho, com a celebração do que aquelas mulheres representavam. A Fundação As 9 nasce hoje com 3 objetivos principais. Continuei. Primeiro, oferecer bolsas de estudo para mulheres em situação de vulnerabilidade, inspiradas pela trajetória de Cláudia. Segundo, apoiar organizações que trabalham com crianças abandonadas, honrando o legado de Marina. Terceiro, criar uma rede de suporte para cuidadores de pessoas com doenças degenerativas, como Daniela fazia com tanta dedicação. Anunciei os primeiros projetos já aprovados, os parceiros institucionais que haviam se comprometido com a causa, as metas para o primeiro ano. Mas, ao final, era importante abordar o elefante na sala. Muitos de vocês devem se perguntar como posso estar aqui, como posso liderar esta iniciativa sendo quem sou, a esposa do homem que causou tanta dor a todas estas famílias. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. Era a pergunta que todos tinham, mas ninguém ousava formular. A verdade é que não tenho resposta para isso. Não existe justificativa ou explicação que diminua o horror do que aconteceu. O que posso oferecer não é um pedido de perdão. Não tenho esse direito, mas um compromisso. Um compromisso de que farei tudo ao meu alcance para garantir que estas 9 mulheres sejam lembradas não pela forma como morreram, mas pela forma como viveram. Após o discurso, enquanto circulava entre os convidados, fui abordada por Roberto Vasconcelos. Ele segurava um pequeno embrulho. "Minha mãe gostaria que você tivesse isto", disse, entregando-me o pacote. Dentro havia um brinco, o par daquele que Gustavo havia guardado como troféu macabro. "Daniela adorava estes brincos", explicou Roberto. "Mamãe insiste que você deve ficar com este. Diz que você também é uma sobrevivente à sua maneira." Não consegui conter as lágrimas. Aquele pequeno gesto de reconciliação, vindo justamente da família da primeira vítima, parecia um milagre inesperado. O restante do dia passou em um turbilhão de emoções e conversas significativas. Conheci pessoas que haviam sido tocadas pelas vidas das 9 mulheres de maneiras que nunca imaginei. Colegas de trabalho, alunos, pessoas que haviam sido ajudadas por suas ações de generosidade. A Fundação não estava apenas preservando suas memórias, estava reunindo uma comunidade nascida de suas influências positivas. Ao final do evento, quando quase todos já haviam partido, encontrei-me sozinha no salão principal, contemplando as 9 esculturas. A chuva havia cessado e os últimos raios de sol da tarde entravam pelas clarabóias, banhando o bronze em uma luz dourada quase mágica. "É uma visão e tanto, não?", comentou a delegada Renata, aproximando-se silenciosamente. "É perfeito", respondi. "Exatamente como imaginei. O julgamento começa na próxima semana", lembrou ela, mudando de assunto. "Você está preparada para enfrentá-lo novamente?" A menção a Gustavo trouxe um frio instantâneo à minha espinha. Nos meses dedicados à Fundação, consegui não esquecer, nunca esqueceria,
mas ao menos afastar um pouco seu fantasma da minha consciência diária. Não sei se alguém pode estar verdadeiramente preparado para algo assim, respondi honestamente. Mas estou determinada a ver isso até o fim. Ele perguntou por você, revelou Renata, sua voz cautelosa. 2 vezes na última semana? Senti meu coração acelerar. O que ele queria? Não disse especificamente. Apenas perguntou como você estava, o que estava fazendo. E o que você respondeu? Nada. Não estou lá para satisfazer a curiosidade dele. Na semana seguinte, o julgamento de Gustavo Monteiro começou com a intensidade midiática esperada. O caso do assassino executivo, como a imprensa o apelidara, capturou a atenção nacional. Jornalistas lotavam os corredores do tribunal, câmeras se acotovelavam por um ângulo melhor. Especialistas em direito penal e psicologia forense analisavam cada detalhe nos programas de TV. Entrei no tribunal pela porta dos fundos, escoltada por seguranças providenciados pela delegada Renata. Mesmo assim, não consegui evitar completamente o frenesi. Flashes dispararam, perguntas foram gritadas. Meu nome ecoou pelos corredores enquanto avançava com os olhos fixos à frente, determinada a não demonstrar a tempestade de emoções que rugia dentro de mim. A sala do tribunal estava lotada quando entrei. Na primeira fileira, reconheci os familiares das vítimas, rostos que agora conhecia bem após meses trabalhando na fundação. Seus olhares de apoio me deram força para seguir adiante. E então, finalmente, ele entrou. Gustavo, meu marido, o homem com quem compartilhei 7 anos da minha vida. O monstro que matou 9 mulheres inocentes. Estava mais magro, a barba por fazer, o cabelo sem o corte impecável que sempre mantinha. Vestia um terno simples, sem a elegância habitual. Mas seus olhos, aqueles olhos que um dia acreditei conhecer tão bem, permaneciam os mesmos. Frios, calculistas, observadores, nossos olhares se cruzaram por um breve momento. Não havia ódio em seus olhos, nem remorso. Apenas uma curiosidade distante, como se eu fosse um espécime interessante em um experimento científico. Desviei o olhar, recusando-me a ser consumida por aquele vazio que uma vez confundi com profundidade. O julgamento durou 3 semanas. As evidências eram irrefutáveis. A caixa com os troféus, o diário detalhado, os arquivos em seu computador, o segundo celular usado para contatar as vítimas. A defesa tentou a estratégia de insanidade, argumentando que Gustavo sofria de transtornos psicológicos graves resultantes do abandono materno. Meu testemunho foi no 4º dia. Durante quase 5 horas, revivi cada momento daquela noite terrível, a descoberta do esconderijo, a caixa com suas evidências macabras, a confissão de Gustavo, sua tentativa de suicídio. A defesa tentou me desacreditar, insinuando que eu poderia ter plantado evidências, que poderia estar motivada por vingança devido a um possível caso extraconjugal. Senhora Nogueira? Perguntou o advogado de defesa, um homem de meia idade com olhos astutos. Como explica que em 7 anos de casamento nunca tenha notado nada de suspeito no comportamento de seu marido? A pergunta, embora esperada, ainda doía como uma facada. Era a mesma que eu fizera a mim mesma inúmeras vezes. Gustavo Monteiro é extremamente inteligente e manipulador, respondi, olhando diretamente para o júri. Ele construiu uma persona perfeitamente normal, perfeitamente amorosa. Como muitos psicopatas de alto funcionamento, era capaz de imitar emoções que não sentia, de criar uma máscara tão convincente que enganou não apenas a mim, mas a colegas, amigos, conhecidos, pessoas que conviveram com ele por anos. Então a senhora afirma que foi completamente enganada? Sim, respondi simplesmente. Como foram as famílias de suas vítimas quando ele se aproximou delas. Como foram seus colegas de trabalho que o consideravam um executivo exemplar. Como foi qualquer pessoa que cruzou seu caminho e viu apenas o que ele queria que vissem. No último dia do julgamento, antes da sentença ser proferida, Gustavo pediu para falar. Foi a primeira vez que sua voz ecoou pela sala do tribunal. Aquela voz que um dia considerei calorosa e reconfortante, agora soando estranhamente mecânica, como se reproduzisse emoções ensaiadas. Não estou aqui para negar o que fiz, começou ele, olhando para o juiz.
tampouco para pedir perdão. Sei que não existe perdão para meus atos. Seu olhar percorreu a sala, detendo-se brevemente em mim antes de continuar. Nasci sem algo que as outras pessoas têm naturalmente, a capacidade de sentir empatia, de se conectar genuinamente. Tentei imitar, tentei aprender por observação o que deveria sentir. Por muito tempo, acreditei que estava tendo sucesso. Ele fez uma pausa, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. Beatriz foi a pessoa que mais perto chegou de me fazer sentir algo real. Não amor, não sou capaz disso, mas algo próximo de uma conexão. Talvez por isso a tenha escolhido para ser minha obra final, minha 10ª, porque de alguma forma distorcida, ela importava. Um murmúrio percorreu a sala. Senti náusea subindo pela minha garganta. Mesmo ali, enfrentando uma condenação certa, ele ainda manipulava, ainda tentava criar uma narrativa que o colocasse como uma figura trágica, não como o monstro calculista que realmente era. O veredicto foi unânime, culpado de 9 assassinatos em 1º grau. A sentença: 9 prisões perpétuas consecutivas, sem possibilidade de liberdade condicional. Gustavo Monteiro passaria o resto de seus dias em uma penitenciária de segurança máxima, isolado da sociedade que ele havia aterrorizado. Quando o juiz anunciou a sentença, não senti a catarse que esperava. Não houve alívio imediato, nem sensação de justiça cumprida. Apenas um cansaço profundo. Um desejo de deixar aquela sala, aquela fase da minha vida para trás. Nas escadas do tribunal, fui abordada por jornalistas ávidos por declarações sensacionalistas. Ignorei a maioria das perguntas, mas uma repórter, mais persistente que os outros, conseguiu capturar minha atenção. Senhora Nogueira, o que fará agora que o julgamento terminou? A pergunta, em sua simplicidade, me pegou desprevenida. O que faria agora? Por meses, minha vida havia sido consumida primeiro pela investigação, depois pela fundação, então pelo julgamento. O depois parecia um conceito abstrato, distante. Continuarei o trabalho da fundação às 9. Respondi finalmente e começarei a reconstruir minha vida, um dia de cada vez. 6 meses após o julgamento, a Fundação às 9 havia se estabelecido como uma organização respeitada, com projetos em andamento nas 3 áreas que nos propusemos a atuar. As primeiras bolsistas, 10 jovens mulheres de comunidades carentes, começavam seus estudos universitários. A rede de apoio a cuidadores já atendia mais de 50 famílias. O suporte a ONGs que trabalham com crianças abandonadas havia beneficiado centenas de pequenos que, como Gustavo um dia, enfrentavam o trauma do abandono, mas agora com o suporte necessário para processá-lo de forma saudável. Em uma tarde particularmente ensolarada, recebi uma visita inesperada na sede da Fundação. Helena Cardoso, a mãe de Gustavo, havia viajado de Manaus especialmente para me ver. Vim agradecer, disse ela após nos acomodarmos em meu escritório, por criar algo tão significativo a partir de tanta dor. Sua presença ainda me causava sentimentos conflitantes. Não a culpava pelo que Gustavo se tornara. A ciência e a psicologia nos ensinam que monstros são formados por complexas interações entre genética, ambiente e escolhas pessoais. Mas ainda assim, era difícil olhar para ela sem ver os ecos do filho em seus traços, em seus gestos. Também vim trazer isto, continuou ela, entregando-me um envelope amarelado. São as cartas que escrevi para Gustavo ao longo dos anos. Cartas que minha cunhada nunca entregou, que foram devolvidas sem serem abertas. Pensei que talvez ajudassem a completar o quebra-cabeças para você e para as famílias. Aceitei o envelope com cuidado, incerta do que fazer com aquele fragmento de uma história familiar distorcida. Você as leu? Perguntei. As reportagens sobre o julgamento, os detalhes do que ele fez? Helena assentiu lentamente, seus olhos se enchendo de lágrimas contidas. Cada palavra, cada terrível detalhe. Não para me torturar, embora certamente tenha esse efeito, mas porque precisava entender, precisava enfrentar a verdade sobre o que meu filho se tornou. Conversamos por horas naquela tarde. Não como a ex-esposa e a mãe de um assassino em série,
mas como duas mulheres tentando extrair sentido de uma tragédia que havia alterado permanentemente o curso de nossas vidas. Hoje, 3 anos após aquela fatídica descoberta embaixo da nossa cama, olho para trás e mal reconheço a mulher que fui. A designer de interiores confiante que acreditava ter um casamento perfeito parece uma estranha distante, quase uma personagem de um livro que li há muito tempo. A Fundação As 9 agora opera em 5 estados brasileiros. Mais de 100 mulheres receberam bolsas de estudo, centenas de cuidadores encontraram suporte em nossa rede e milhares de crianças foram beneficiadas por nossos programas de apoio a ONGs. As 9 esculturas no hall principal se tornaram um memorial visitado regularmente, um lembrete poderoso de que mesmo das trevas mais profundas pode surgir luz. Gustavo permanece na prisão, onde passará o resto de seus dias. Recusei todos os seus pedidos de visita, todas as cartas. Alguns capítulos precisam ser definitivamente encerrados. Quanto a mim, aprendi a viver novamente, não sem cicatrizes, não sem momentos de dúvida e tristeza, mas com um propósito claro, uma missão que nasceu da tragédia mais impensável. Às vezes, quando passo pelo antigo prédio onde morei com Gustavo, olho para a janela do que foi nosso quarto. A reforma que iniciei naquele dia, a reforma que desencadeou toda esta história, nunca foi concluída. Os novos proprietários provavelmente demoliram tudo, reconstruíram do zero. Há uma metáfora ali que não me escapa. Às vezes, não podemos simplesmente reformar o que está quebrado. Às vezes, precisamos derrubar tudo e começar de novo. Foi o que fiz com minha vida. Foi o que fizemos, coletivamente, na Fundação As 9, transformar a destruição em criação, o fim em um novo começo. A cama sob a qual encontrei os segredos horríveis de Gustavo há muito foi removida, descartada, substituída. Mas as 9 mulheres cujas vidas ele tirou, Daniela, Marina, Cláudia e as outras 6, vivem através do trabalho que fazemos, através das vidas que tocamos em seus nomes. E eu continuo, um dia de cada vez. Não mais como a esposa de Gustavo Monteiro, não apenas como a mulher que descobriu a verdade, mas como alguém que escolheu transformar a mais terrível das descobertas na mais significativa das missões. Esta é minha história. Uma história que começou com uma simples reforma de quarto e terminou com a reconstrução completa de uma vida. Minha vida. Sabe, nunca imaginei que minha vida se tornaria uma história que precisaria ser contada como um alerta para outras pessoas. Aquela manhã em que decidi reformar nosso quarto enquanto Gustavo viajava, mudou absolutamente tudo. Se eu pudesse voltar no tempo, faria exatamente a mesma coisa, porque aquela decisão aparentemente simples não apenas salvou minha vida, mas também impediu que outras mulheres se tornassem vítimas do homem que eu acreditava conhecer. Quando levantei aquela tábua solta embaixo da nossa cama e encontrei o compartimento secreto, não tinha ideia do abismo que se abriria à minha frente. A caixa metálica guardava muito mais que objetos. Guardava vidas interrompidas, histórias brutalmente encerradas e a verdadeira face do homem com quem eu compartilhava minha cama havia 7 anos. 9 mulheres, 9 vidas, 9 histórias que Gustavo decidiu encerrar por uma obsessão doentia relacionada ao abandono de sua mãe, Daniela Vasconcelos, que deixou uma carreira brilhante para cuidar da mãe com Alzheimer. Marina Duarte, que dedicava sua vida a meira a ajudar crianças abandonadas. Cláudia Mendes Santos, que trabalhava em 3 empregos para sustentar os irmãos mais novos. Todas elas, todas nós, com características físicas semelhantes, todas lembrando de alguma forma a mãe que o abandonou na infância. E eu seria a 10ª, a obra-prima, final, o grande finale de sua sequência macabra de assassinatos. Gustavo me escolheu, me cortejou, se casou comigo, compartilhou 7 anos da minha vida, tudo como parte de um plano elaborado para tornar minha morte especialmente significativa em sua mente distorcida. A descoberta me levou a um caminho que jamais imaginei percorrer. Primeiro, a delegada Renata Lopes, que acreditou em mim quando mostrei as evidências. Depois, há um plano arriscado para capturar Gustavo em flagrante, fingindo não saber de nada enquanto a polícia monitorava nosso apartamento.
A confrontação final, quando ele descobriu minha aliança entre seus troféus macabros com a pergunta: eu seria a 10ª? Lembro-me de cada palavra daquela noite, de como sua máscara de marido amoroso desabou completamente, revelando o monstro calculista que sempre existiu por trás do sorriso encantador. Você não deveria ter encontrado isso, Beatriz. Não ainda. Aquelas palavras ainda me causam arrepios. O julgamento foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Reviver cada detalhe, enfrentar as perguntas cruéis da defesa, questionando como não percebi nada em 7 anos, ver Gustavo todos os dias na corte, agora sem sua máscara de normalidade. Mas também foi o início da cura, não apenas para mim, mas para as famílias das vítimas. A Fundação As 9 nasceu dessa dor compartilhada. Não queríamos que aquelas mulheres extraordinárias fossem lembradas apenas como vítimas de um assassino em série. Queríamos celebrar quem elas eram, o que representavam, as vidas que tocaram. As bolsas de estudo inspiradas em Cláudia, o apoio a cuidadores em homenagem a Daniela, o suporte a ONGs que trabalham com crianças abandonadas, continuando o legado de Marina. Encontrar a mãe de Gustavo foi outra peça crucial desse quebra-cabeças doloroso. Helena não era a mulher egoísta e cruel que ele descrevera. Era alguém que fugiu de um relacionamento abusivo e foi impedida de manter contato com o filho por uma cunhada que a desprezava. As cartas nunca entregues, as tentativas de reaproximação bloqueadas, tudo contribuiu para formar a tempestade perfeita na mente já perturbada de Gustavo. 3 anos depois, a Fundação prospera, tocando milhares de vidas. Gustavo cumpre 9 prisões perpétuas consecutivas. E eu continuo, um dia de cada vez, transformando a mais terrível das descobertas na mais significativa das missões. Esta história que compartilhei com vocês não é fácil de ouvir, sei disso, mas acredito profundamente que precisamos falar sobre esses horrores escondidos em plena vista. Quantos monstros andam entre nós, usando máscaras de normalidade tão convincentes que enganam até mesmo aqueles que dormem ao seu lado? Quantos sinais ignoramos por amor, por comodidade, por simplesmente não querer enxergar o que está diante dos nossos olhos? Se minha história tocar apenas uma pessoa, se ajudar alguém a reconhecer sinais de alerta em um relacionamento, se salvar uma vida, já terá valido a pena compartilhá-la. Agora, antes de encerrar este relato doloroso, mas necessário, preciso pedir algo a vocês. O canal Vingança do Dia existe para trazer histórias como a minha, histórias reais de pessoas que enfrentaram o impensável e sobreviveram para contar. Histórias que podem servir como alerta, como aprendizado, como conforto para quem passa por situações semelhantes. Para que possamos continuar trazendo essas histórias diariamente, precisamos do seu apoio. Se esta narrativa tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal agora mesmo. É um gesto simples, mas que significa muito para nós. Deixe também seu like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a recomendar nossa história para mais pessoas que podem precisar ouvi-la. Os comentários são particularmente importantes. Gostaria muito de saber o que você pensou sobre minha história. Você perceberia os sinais que eu ignorei? Já teve alguma intuição sobre alguém que se provou verdadeira depois? Sua cidade tem casos semelhantes que deveríamos conhecer? Compartilhe suas reflexões, suas experiências, suas perguntas. Estou aqui para responder e continuar essa conversa tão necessária. Se puder, dê uma olhada nos outros vídeos do canal. Há histórias igualmente impactantes de pessoas que, como eu, enfrentaram situações extremas e encontraram força para seguir adiante. Cada relato traz uma perspectiva única sobre a complexidade da experiência humana, sobre os monstros que podem se esconder atrás de sorrisos encantadores, sobre a resiliência que nem sabemos que temos até sermos forçados a encontrá-la. Também quero fazer um pedido especial. Produzir conteúdo de qualidade como este exige recursos consideráveis. Pesquisa aprofundada, viagens para entrevistar sobreviventes, equipe técnica de filmagem. Tudo isso tem custos que muitas vezes saem do nosso próprio bolso. Se esta história te impactou e você tem condições, considere nos ajudar através do Valeu Demais,
nossa forma de receber doações para manter o canal funcionando e trazendo novos conteúdos diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma diferença enorme para nosso trabalho. Com seu apoio, podemos alcançar mais pessoas, contar mais histórias, talvez até salvar mais vidas ao alertar sobre perigos que muitas vezes não reconhecemos até que seja tarde demais. Obrigada por me ouvir até aqui. Obrigada por ser testemunha da minha história, que é também a história de Daniela, Marina, Cláudia e todas as outras mulheres que não tiveram a chance que eu tive. Nossa dor não será em vão se servir para proteger outras pessoas, para criar consciência, para nos lembrar que devemos sempre confiar em nossa intuição quando algo não parece certo. Voltarei em breve com outras histórias aqui no Vingança do Dia. Histórias de pessoas comuns enfrentando circunstâncias extraordinárias, de monstros disfarçados de príncipes encantados, de segredos sombrios escondidos em lares aparentemente perfeitos. Porque apenas trazendo essas realidades à luz, podemos nos proteger contra elas. Um forte abraço a todos que acompanharam meu relato. Não se esqueçam, inscrevam-se, deixem seu like, comentem sua opinião e, se possível, apoiem o canal através do Valeu Demais. Seu apoio não é apenas para o canal, é para todas as pessoas que encontram força e alerta nestas histórias. Até o próximo vídeo!